Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora em que você se encontra a colocar mais um tijolo na construção da sua vida estudantil, dependendo da hora em que você tirou para poder se investir e tornar-se um estudante brilhante, um estudante que quando se encontra no meio dos outros que não pagam o preço que você pretende pagar agora, ficam admirados e até acreditam ser uma situação de sorte. Mas eu e você sabemos que não existe sorte, mas sim existe o preparo, preparo, que quando as oportunidades chegam, as portas se abrem. Então vamos a isso. Hoje estaremos a falar da potenciação, mas antes de nós começarmos a trabalhar na resolução de potências, me permita aqui te dizer o que você precisa ter como base, o que você precisa ter como âncora para poder sustentar o seu saber quando se trata de questões de potenciação. Quando nós falamos de potenciação, existem algumas regras que regem os passos que você deve dar no processo de resolução. Temos duas regras referentes à multiplicação, que na medida em que nós tivermos a multiplicar duas potências de mesmas bases e expoentes diferentes, potências de mesmas bases e expoentes diferentes, nós devemos manter a base e adicionar os expoentes. Esta aqui é a regra que você vai aplicar quando estiver a multiplicar potências com mesmas bases e expoentes diferentes. Mas também existe uma outra, que quando estivermos a multiplicar duas potências de bases diferentes e expoentes iguais, bases diferentes e expoentes iguais, multiplicamos as bases e mantemos o expoente. Essas aqui são as duas regras de potência que você vai usar quando estiver a tratar da multiplicação de potências. Fora dessas duas regras, existem também outras duas que estão ligadas à questão da divisão. Quando estiver a dividir duas potências de bases iguais e expoentes diferentes, você precisa manter, ou seja, deve manter a base e subtrair os expoentes. Temos também uma outra propriedade que diz o seguinte: na divisão de duas potências de bases diferentes e expoentes iguais, mantém-se o expoente, ou seja, vamos dividir as bases e mantemos o expoente. Portanto, temos aqui as nossas duas propriedades, tratando-se de multiplicação. Temos duas propriedades tratando-se de divisão. Até então temos quatro regras que vão servir de âncora, vão servir de suporte quando estivermos a tratar do processo de divisão e multiplicação de potências. Temos também uma outra regra que diz o seguinte: qualquer potência, ou seja, qualquer potência de expoente nulo, qualquer base que estiver elevada ao expoente zero, é igual a 1. Também temos uma outra propriedade que diz o seguinte: potência de uma potência, ou seja, nós temos aqui a elevado a n, que é uma potência, mas que também tem um outro expoente lá, m. Então, quando nós estivermos numa situação desta natureza, nós vamos manter a base e multiplicar os expoentes. Ficamos aqui com n vezes m. Então, meu caro, você somente precisa conhecer estas propriedades para conseguir se sair bem em qualquer exercício que tenha a ver com potência. Então vamos aqui ver um exemplo, um ou dois, aplicando aqui as propriedades que nós vimos, que eu acabo de fazer menção aqui. Então vamos aqui ver os exemplos da aplicação. Então vamos calcular, vamos efetuar e simplificar o seguinte exemplo da linha A. Menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 4, podemos colocar assim, elevado a 4, menos 1 sobre 3 elevado a 2, mais
3 ao quadrado. Tudo elevado a zero. Então vamos ver aqui o que nós temos. Como é que nós vamos trabalhar na resolução desta potência, ou seja, dessa expressão que envolve potência? Primeira coisa, tenho que observar, tenho que procurar ver, será que existe um sítio que possa aplicar propriedades? Olhando para as propriedades que eu tenho aqui, será que existe algum lugar neste exercício que é possível de aplicar alguma propriedade? Se você for observar bem, note que você tem aqui essa potência de expoente 3, menos 2 elevado a 3, e tem esta outra potência de base menos 2 que está elevado a 4. Ou seja, temos aqui duas potências de mesmas bases, menos 2, e expoentes diferentes. Qual propriedade vamos usar? Tratando-se de multiplicação aqui, então será esta propriedade que nós iremos aplicar. Faremos o quê? Vamos manter a base, que é menos 2, e adicionar os expoentes. Portanto, nós teremos aqui menos 2 elevado a 3 mais 4. Menos. Vamos também analisar o que está aqui. Como aqui a operação que existe é de adição, nós não teremos como aplicar propriedade aqui. Veja que não tem nenhuma propriedade aqui que envolve a questão da adição. Mas nas nossas aulas, ou seja, nas nossas últimas aulas, tinha lá, ou seja, eu expliquei ou dei a entender que quando estivermos a adicionar duas potências, devemos desenvolver a potência até encontrar o resultado, desenvolver também a potência da outra parcela até encontrar o resultado, e só depois poderemos adicionar. Mas veja que estas duas potências estão todas elas elevadas a zero. Ou seja, é uma potência que nós temos aqui. Se formos a desenvolver, vamos ter um número e este número será elevado a zero. Qual propriedade vamos usar? Será esta propriedade de potência de expoente nulo. Quer dizer o que? Toda a expressão aqui será igual a 1, porque tem expoente zero. Portanto, fica bem simplificado quando nós usamos as propriedades. Veja que se procurássemos aqui desenvolver, como nós temos 1 sobre 3 elevado a 2, tínhamos que achar quanto que isso dá, e teríamos também de achar quanto que é 3 elevado a 2, e só depois poderíamos adicionar e observar aqui o expoente. Desnecessário, nós sabemos que qualquer potência que tem como expoente nulo é igual a 1. Então, encurtamos logo os passos. Como esta expressão está elevada a zero, automaticamente, olhando para a propriedade de expoente nulo, será igual a 1. Então, nos resta agora operarmos o que nós temos aqui, menos 2 elevado a 3 mais 4. Portanto, nós teremos aqui menos 2 elevado a 7, menos 1. Agora, professor, o que terei de fazer aqui? Terei de desenvolver esta potência que tem como expoente 7. Olhando para o sinal, como temos aqui uma base de expoente, temos uma base negativa, nosso menos 2 aqui, é um número inteiro negativo. O que nós precisamos fazer? Existe uma outra questão que você pode fazer. É só observar. Se você tem uma potência de expoente n, tende a observar algumas questões. Quando este valor for um número par, quando o expoente for par, o resultado da potência será igual a um número, ou seja, vai ser um número de sinal positivo. Disse, quando o expoente for um número par, o resultado será um número de sinal positivo. Quando o expoente, neste caso o n, for um número ímpar, o resultado será um número de sinal negativo. Então, você vê aqui que vem 7, ou seja, menos 2 elevado a 7. Então, aqui isso será igual, teremos aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes menos 2 vezes menos 2. 7 vezes. Isto aqui menos 1. Acabou não se fazendo uma boa gestão aqui do espaço. Agora, eu preciso me preocupar com os sinais ao multiplicar? Não. Eu vou multiplicar os fatores que estão aqui sem observar os seus sinais. Por quê? Porque já sei que quando o expoente for par, o resultado será um número de sinal positivo. Quando o expoente for ímpar, o resultado será um número de sinal negativo. Logo,
7 é um número ímpar. Dá a entender que nós teremos aqui um resultado de sinal negativo. Agora vamos multiplicar. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2, temos 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 64. 64, desculpa, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E temos ali 64. 64 vezes 2, temos 128. Então vai ser aqui menos 128. Menos 1. Não é? Temos aqui menos 1. Então nós teremos aqui menos 129 como resultado da nossa operação. Então veja como é que é prático, como é que é simples trabalhar com potências quando se conhece as propriedades. A matemática é simples, basta conhecer as regras e onde que as regras devem ser aplicadas. Simples quanto isto, que nós conseguimos trabalhar com o processo de potenciação. Quero nesse instante agradecer a você por ser uma pessoa responsável, autorresponsável, e saber que não existe conhecimento sem investimento. E você se encontra nesse instante investindo no processo do seu conhecimento, no processo do seu desenvolvimento estudantil. Até mais.